Muitas pessoas, como que numa fuga da realidade, vivem numa busca entre informações futuras e informações pretéritas. A nossa nostalgia nos incita a uma busca relativa ao passado. E, no âmbito da espiritualidade, nossa busca é de informações relativas às nossas vidas passadas. Fato que nos incita muito. Nossa ansiedade, por vezes, nos incita a querer saber do futuro, o que virá pela frente. Não nos contentamos em viver o presente. Queremos, sim, antecipar e saber o que o futuro nos aguarda. Essas buscas têm sido o fermento para muitas instituições que se dizem espíritas. E digo assim porque o espiritismo, de fato, não se assenta nesses fatos. No que pese, muitos médios tenham essa incrível capacidade de obter informações relativas ao futuro e muitas informações relativas à nossa vida passada. Mas não é esse o foco das instituições espíritas. E não deveria ser das espiritualistas também. E se me perguntam, é possível prever o futuro? É possível obter informações sobre vidas passadas? Sim, é possível. Nada do que se passa no universo é perdido. Todas essas informações fazem parte de um registro espiritual e, portanto, todas essas experiências passadas, elas estão ali, guardadinhas num canto, mas elas existem. Por outro lado, é possível previsões do futuro? Sim, já fizemos até um vídeo falando sobre isso, sobre essa possibilidade, como isso acontece. Então, existem essas possibilidades? Sim, existem. Porém, nós temos uma questão que é fundamental. Primeiro, em relação ao passado, nós temos o véu do esquecimento. O que é isso? Toda vez que nós reencarnamos, nós passamos por um processo do qual nós perdemos as memórias das vidas passadas. Isso não é uma falha encarnatória, muito pelo contrário, é um processo útil e necessário para que tenhamos uma melhor experiência dessa vida presente. Então, é um decreto divino o esquecimento da vida passada. Há, porém, situações em que esse véu, e Allan Kardec usa esse termo véu do esquecimento, porque véu é algo que é transponível. Podia falar sobre o muro do esquecimento, a parede do esquecimento, mas é o véu. Por que véu? Porque alguma coisa ela vem à nossa mente de forma inconsciente. Ainda que não tenhamos a lembrança vívida, nós temos sim algumas reminiscências desses fatos passados e existe a possibilidade de se levantar esse véu e acessarmos essas informações. Porém, isso não deve ser uma prática corriqueira, como fazem muitas instituições espiritualistas. Existe um propósito para esse esquecimento. E esse véu só deve ser levantado em situações muito específicas, quando a utilidade nos chama a essa ação. Ou seja, no Espiritismo nós temos uma premissa básica e fundamental, que é a utilidade. Dessa forma, os bons espíritos não se prezam a esse papel, pois sabemos que isso deve acontecer de forma pontual,
quando necessário, a nossa evolução espiritual. Assim, nossa vida deve se pautar no presente. No que pese, sejamos as consequências do nosso passado, ou seja, o que nós vivemos hoje decorre muito das nossas vidas passadas. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Estamos herdando uma realidade que nós criamos com a nossa conduta em vidas passadas. Estamos aqui, de regra, para reparar erros cometidos. Notadamente, nesse momento em que ainda estamos incertos nesse mundo de provas e expiações, é muito comum que as nossas existências aqui sejam para saldar dívidas de vidas passadas. Isso não é uma regra, é lógico. Muitas pessoas estão encarnadas aqui em missão, outras em provas, mas nós não temos como tirar esse vínculo das vidas passadas. Até porque, mesmo aquele espírito que esteja aqui em missão, ele está por conta da evolução ocorrida nas precedentes existências. Então, de uma forma inequívoca, somos herdeiros de nós mesmos, somos herdeiros daquilo que nós fizemos no passado. Porém, esse passado deve ficar ali, nós não podemos mudar mais. Nas palavras de André Luiz, no livro Nosso Lar, não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos, com as nossas ações, fazer um novo fim. E é essa lógica do processo reencarnatório. Não temos mais como mudar aquela existência passada. E reviver os erros cometidos, de regra, não vão nos trazer evolução. Mas, independente daquilo que nós fomos, nós podemos criar um futuro melhor. E, aliás, esse deve ser o nosso grande objetivo enquanto aqui estamos. Assim, o véu do esquecimento deve ser mantido, como está. Há situações que, de forma terapêutica, nós acessamos essa vida passada. É a terapia de vidas passadas, ou TVP. E eu posso dizer uma coisa, é um método terapêutico muito eficaz. Mas uma coisa é retornarmos às lembranças de vidas passadas no processo terapêutico. Isso é saudável, isso ajuda. Mas não podemos simplesmente fazer isso por mera curiosidade, que não vai nos ajudar em nada. Pelo contrário, tende a complicar o nosso processo evolutivo. Assim, nossa visão deve ser focada no agora e deixando para trás essas lembranças de vidas passadas. Vai chegar um momento em que nós vamos nos deparar com essa realidade. Normalmente, após o desencarne, nós nos deparamos com isso. É o momento onde nós vamos analisar essa existência que nós encerramos à luz dos nossos compromissos adquiridos decorrente das vivências anteriores. Mas nós temos um momento próprio para isso. Como diz, não apressemos o rio, que ele corre sozinho. De tudo que foi dito, precisamos entender que o passado, as vidas passadas, elas devem ser trazidas à tona somente em questões muito pontuais e, se necessário, para a nossa evolução. Caso contrário, respeitemos esse véu do esquecimento, que, aliás, é algo em que Deus nos blindou. Trata-se de uma benesse divina. O fato de esquecermos as vidas passadas e podermos fazer um novo recomeço nessa presente existência. Falamos no passado e das vidas futuras. É saudável buscarmos fatos futuros? Nós já falamos sobre isso em outras ocasiões. Tem até um vídeo que nós falamos especificamente sobre isso, sobre essas previsões do futuro à luz da espiritualidade,
portanto não vou me alongar muito aqui. Quem se interessar pode estar assistindo esse vídeo. Mas nós precisamos ter o entendimento de que, assim como nas lembranças do passado, a questão do futuro também deve ser relegada ao presente. Ou seja, o nosso foco é a nossa vida presente. Não quer dizer que precisamos viver naquela lógica do carpe diem, né? O importante é agora, só ser feliz agora, e o futuro deixo para lá. Não, não podemos ser irresponsáveis a isso. Fazemos projetos para o futuro, sim. E nós fazemos muitos projetos para o futuro em nossa vida. E isso é saudável. Fazermos projetos para o futuro é uma coisa. Agora, tentar simplesmente saber o que virá pela frente, por mera curiosidade, é outra. Como já vimos aqui, existe essa possibilidade? Sim. Existem espíritos que têm essa informação? Sim. Porém, os bons espíritos não se prestam a esse papel de meros adivinhos do futuro. Os espíritos mais elevados sabem que a previsão de futuro pode ser utilizada, sim, como uma exceção em situações muito específicas, quando se vai obter um resultado muito positivo do ponto de vista evolutivo, seja nosso ou da espiritualidade, da humanidade de uma forma geral. E assim nós precisamos deixar o futuro, fazer o nosso melhor agora para que o melhor aconteça, semear boas sementes para que tenhamos boas colheitas no futuro, e não simplesmente tentar antecipar, tentar saber o que vai acontecer. E de regra, o acesso a essa informação futura, ela não nos traz uma evolução espiritual. De regra, há situações específicas, sim, mas muito específicas. Portanto, devemos nos abster dessa busca pelo futuro. E é lamentável que muitas instituições espiritualistas se prezam tanto a esse papel. É lamentável que tantas pessoas busquem essas instituições justamente para ter essas informações do futuro. E nas instituições espíritas estrito sensu, ou seja, o espiritismo criado a partir da codificação de Allan Kardec, o que nós chamamos vulgarmente de kardecismo, não se deve prestar a esse papel. Precisamos ter em mente que o futuro será o resultado daquilo que nós fizemos hoje. Existe uma previsão do futuro, sim, dentro do espiritismo, e essa é infalível. Chegará um momento em que todos os espíritos vão atingir a perfeição. Nós estamos caminhando com a perfeição, e tornar-nos espíritos evoluídos é um decreto divino. Então essa é a grande previsão. Qualquer espírito que você encontrar pela frente, pode ser o pior, pessoa mais envolvida na criminalidade, independente de quem seja, todas essas pessoas vão se deparar com o processo evolutivo, que é um decreto divino. Todos vão evoluir e todos vão chegar a esse estágio de espíritos evoluídos. Essa é a grande previsão infalível para todos nós. Do resto são experiências. O meu futuro vai depender muito do que eu fizer hoje. Eu tenho heranças de uma vida passada que vai nortear alguma coisa? Sim. Mas nós precisamos entender que esse é um processo dinâmico, pois Deus nos deu um grande presente que é o livre-arbítrio. E por meio dele, nós podemos mudar tudo. Assim, as previsões do futuro são falíveis por conta desse nosso livre-arbítrio. E não devem ser buscadas. O futuro deve ser vivenciado a seu tempo, assim que ele se tornar presente. Bom, eu
procurei trazer um pouco aqui dessa ideia de que nós precisamos viver o agora da melhor forma possível e nos abster dessa busca de informações sobre vidas passadas e vidas futuras, pois isso não vai acrescentar nada ao nosso processo evolutivo. Vai simplesmente satisfazer a nossa curiosidade. Há exceções, como eu disse, de questões muito específicas, em que a espiritualidade, por vezes, nos auxilia. É comum, relato de pessoas que deixaram de embarcar num avião que caiu, pessoas que deixaram de trabalhar naquele dia em que o World Trade Center desabou, e assim vai. Os relatos são muitos. Então, há momentos em que a espiritualidade nos auxilia de uma forma pontual, mas se essas informações do futuro fossem reveladas de uma forma totalmente aberta e consequente, a situação do planeta seria muito mais catastrófica do que é hoje. Podem ter certeza disso. Assim, vivamos o nosso presente da melhor forma, na certeza de que se fizermos o melhor hoje, teremos boas colheitas no futuro. E esse é um processo inevitável. Muito obrigado a todos.